E aí? Bora explorar hoje um material que, olha, levanta uma tese bem particular. É o livro A Voz da Serpente na Boca da Mulher. A obra pega aquele conflito lá do Éden, sabe? Mas com um ângulo bem específico. A ideia é de que a serpente, que o livro vê como um engano, usou uma estratégia mais sutil, focando na mulher, na Eva, e não direto no Adão. Exato! E o ponto central que o livro defende, assim, é que essa tática de usar a mulher, que é descrita como a ajudadora, né, como um possível canal para influências que desviam do propósito original, bom, isso não ficou só lá no Éden. Entendi. A nossa ideia aqui hoje é justamente essa: desdobrar essa perspectiva que o livro traz, olhar os exemplos bíblicos que ele usa para sustentar isso e entender a proposta de restauração que o autor sugere no final. Importante, né? E sempre bom lembrar, né? A gente tá expondo o conteúdo do livro, as ideias que estão ali. Isso não quer dizer que a gente concorda com tudo, é mais uma análise do material mesmo. Perfeito. E o livro vai costurando essa ideia usando várias figuras bíblicas. Analisa Eva, claro, como ponto de partida. Sim, o caso clássico. Mas também passa por Sarai, Rebeca, Dalila e até Safira, como exemplos do que ele considera um padrão negativo, né? Isso. E aí, para contrastar, ele coloca Maria como um exemplo de obediência. O interessante é que o livro tenta conectar tudo isso com as dinâmicas de casais hoje em dia. Começando pela Eva, então. A argumentação do livro é que a serpente mirou nela justamente por ela ser a ajudadora. E é curioso ver como o livro define a ajudadora nesse contexto, sabe? Como assim? Não é só um suporte passivo. É alguém com uma influência tão estratégica que se torna o alvo principal do engano. Nessa leitura específica, o livro aponta para uma suposta distorção da palavra de Deus por parte da Eva e também uma passividade do Adão em não intervir, em não proteger a situação, digamos assim. E o livro descreve as consequências disso como bem sérias. Quebra de comunhão, culpa, a expulsão do jardim. O que eu achei curioso é como ele tenta trazer isso para hoje. Sim, os paralelos modernos. Aponta paralelos tipo mulheres que pressionariam demais por segurança material ou que acabam microgerenciando os parceiros, sabe? Ou agem com impaciência. Exato. O texto chega até a conectar isso com uma visão bem particular sobre o feminismo, né? Interpretando como se fosse um eco dessa dinâmica, onde a mulher buscaria uma autonomia que acaba marginalizando o homem na visão do autor. Exatamente. E essa dinâmica, para quem escreveu o livro, não parou em Eva, claro. Olha o caso de Sarai, por exemplo. A interpretação ali é que a impaciência dela, talvez uma fé abalada, a levou a sugerir aquela solução com Agar, que resultou no nascimento de Ismael. O livro critica o Abrão por ter sido, de novo, passivo e ter ouvido a Sarai sem muito discernimento. Gerando um problemão depois, né? Pois é, um conflito familiar que, segundo a narrativa, dura até hoje. O paralelo moderno que o livro traça é esse de tomar decisões precipitadas que criam Ismaéis, ou seja, problemas complexos e que se arrastam. Complicado. Seguindo essa linha de consequências de longo prazo, a obra nos leva para Rebeca. Aqui o padrão muda um pouquinho, né? O foco parece ser mais na manipulação. Sim, total. O livro descreve ela usando de astúcia, né? Para garantir que o Jacó recebesse a bênção no lugar do Esaú. A motivação, segundo o livro, seria uma desconfiança na promessa divina ou talvez na liderança do Isaac. Que também é retratado como meio passivo, né? E com favoritismo pelo Esaú. Exato. E o resultado disso? Divisão na família, Jacó tendo que fugir, exílio, bem pesado. E os paralelos que o livro sugere para hoje, nesse caso da Rebeca, são bem diretos, né? Tipo, manipulação financeira no casal, um dos pais minando a autoridade do outro na frente dos filhos, ou até mesmo chantagem emocional para conseguir o que quer. Pois é. São exemplos fortes que o livro usa para ilustrar o ponto. Depois vem Dalila. Essa é clássica, né? Apresentada como o arquétipo da sedução e da manipulação que visa minar a força do homem, no caso Sansão. E a motivação apontada ali pelo livro é bem clara: ganância, dinheiro. E as consequências para o Sansão, bom, todo mundo conhece a história, né? Perda da força, da visão, da liberdade e, simbolicamente, o livro diz da presença divina, devastador. Totalmente.
E o livro conecta isso a cenários modernos, onde, por exemplo, existiria uma pressão por status ou bens materiais que acaba desviando o homem do seu propósito. Ou que o isola de relacionamentos saudáveis, ou que simplesmente desestimula ele espiritualmente. Faz sentido. Dentro da lógica do livro. E tem a Safira também. O caso dela é um pouco diferente, né? O livro foca mais na cumplicidade silenciosa. Isso. Na mentira do marido, o Ananias, sobre o dinheiro da venda lá da propriedade. A questão levantada é a da omissão, da falta de questionamento, talvez falta de discernimento espiritual da parte dela. E a consequência foi drástica. A morte dos dois ali na hora. Exato. E o paralelo que o livro sugere seria a conivência com práticas que não são éticas do parceiro, talvez por medo ou por simplesmente não prestar atenção espiritualmente. Entendi. Diante de todos esses exemplos que o livro interpreta como negativos, ele apresenta Maria como o grande contraponto, certo? Exatamente. Depois da anunciação, a resposta dela, eis aqui a serva do Senhor, é vista pelo autor como um ato de fé e submissão tão poderoso que simbolicamente silencia a serpente. Puxa. Foi a encarnação, né? O início de tudo. Maria se torna, nessa perspectiva do livro, um modelo da confiança, do encorajamento ao propósito divino, da santidade, o oposto do padrão anterior. Entendido. Então, resumindo a lógica do livro, ele descreve um ciclo. Começa com uma influência negativa sutil na mulher. Isso. Isso levaria a uma distorção do papel dela, o que abriria espaço para a passividade do homem. Exato, a passividade ou a falta de liderança assertiva. E o resultado final seria o comprometimento da missão original, seja ela qual for no contexto daquele casal ou família. É essa dinâmica que a obra alega que se repete. Isso, mas o livro não fica só no diagnóstico, né? Ele propõe uma restauração, e essa restauração viria através do que ele chama de nova aliança em Cristo. Assim, a ideia é que essa aliança quebraria a maldição original lá do Éden e restauraria os papéis conforme os princípios bíblicos que o autor defende. O homem exercendo uma liderança servidora, com discernimento, Certo. e a mulher atuando como ajuda idônea, em unidade, com comunicação honesta. Sim. O caminho para isso passaria por arrependimento, perdão, renovação da mente pela palavra, oração, buscar conselho. Todo um processo. Sim, um processo, com o objetivo final de ter lares e relacionamentos restaurados para, segundo o livro, cumprir um propósito maior para Deus. É uma construção de argumento bem específica mesmo, né? Que vai lá do Gênesis até uma proposta bem definida para os dias atuais. Tudo a partir da interpretação desse autor. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? Provocada por esse material todo. Qual? Pensando nesses padrões que o livro discute de influência sutil e de passividade, será que existem sussurros parecidos, talvez nem tão óbvios ou ligados diretamente à religião, moldando silenciosamente as nossas próprias dinâmicas hoje em dia? Interessante. Seja em relacionamentos, ou em parcerias de trabalho, ou até em projetos pessoais. E que talvez estejam impactando nossos objetivos e propósitos sem a gente nem perceber direito. Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco.